Imagine estar no meio de uma tempestade. O vento ruge como um animal selvagem. As ondas se erguem como muralhas prestes a desabar. E você está ali, no centro do caos, tentando segurar o leme. Mas o leme escorrega, as mãos tremem e a mente grita. E se eu afundar? E se tudo desmoronar? Agora respire fundo, porque a tempestade não está lá fora. Ela está aqui dentro. E enquanto você tenta controlar o incontrolável, a vida está passando. Quantas vezes você já se sentiu assim? Em silêncio por fora, mas em desespero por dentro. As pessoas olham para você e acham que está tudo bem. Mas a mente é um oceano revolto. A ansiedade sussurra. Os medos gritam. E enquanto você tenta prever cada onda, a vida segue. O amanhã ainda não chegou. O passado já foi, mas a mente está lá, presa entre o que não aconteceu e o que já não pode ser mudado. Você tenta segurar a chuva com as mãos, tenta controlar o que os outros pensam, tenta impedir que o pior aconteça. Mas, no fim, o único controle que você realmente tem é sobre si mesmo. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Ele sabia o que era enfrentar tempestades invisíveis. Ele viu amigos serem executados. Viu sua fortuna ser arrancada. Viu sua vida ser ameaçada por um imperador insano. E ainda assim, ele não se afogou. Ele descobriu que o verdadeiro naufrágio não acontece lá fora, mas aqui dentro. A mente cria monstros, amplifica medos, fabrica catástrofes. E enquanto você tenta segurar o vento, o agora escorre pelos dedos. E talvez essa seja a verdadeira tempestade. Não o que acontece ao redor, mas o que a mente cria. E enquanto você tenta se manter firme, enquanto luta contra o que não pode ser controlado, uma pergunta ecoa em silêncio. Como permanecer calmo em meio ao caos? Como encontrar um ponto fixo enquanto tudo à volta desmorona? Agora, abra os olhos, respire fundo, porque é justamente isso que vamos descobrir. Lição 1. O poder do momento presente. A arte de não antecipar o caos. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Sinta o peso do corpo contra a cadeira. O ar entrando e saindo dos pulmões. O pulsar lento do coração. Agora pergunte-se: onde está a sua mente? Ela está aqui? Agora? Ou está vagando em algum lugar entre o que já passou e o que ainda não aconteceu? A mente é uma fera indomável. Ela corre sem rédeas, salta para o futuro como quem foge de um incêndio. Ela imagina cenários catastróficos, fabrica dores que não existem, transforma o amanhã em um campo de batalha. Mas, enquanto a mente se desespera, o corpo está aqui, intacto, vivo, respirando. Marcos Aurelius, o homem que governou um império em guerra, sabia bem como a mente pode ser uma prisão. Ele escrevia todas as manhãs: não deixe que a sua alma seja arrastada pelo caos. Traga-a de volta, enraize-a no agora. Ele estava cercado por inimigos, os bárbaros às portas de Roma, a peste consumindo a cidade, os traidores rondando o trono. Mas Marcos não estava ali. Ele estava aqui, aqui dentro, neste instante, neste segundo. Ele sabia que o presente é o único território seguro, porque o passado já morreu, o futuro ainda não nasceu, e o agora é tudo o que temos. Mas e você? Onde está agora? Talvez sua mente esteja presa em um erro que você cometeu. Talvez esteja presa em um medo sobre o que está por vir. Talvez você esteja tentando controlar o incontrolável, como quem tenta segurar a chuva com as mãos. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Ele vivia em uma Roma violenta, em um império que queimava por dentro. Ele viu amigos serem executados, viu sua fortuna ser confiscada, viu sua vida ser ameaçada por um imperador insano. Mas, em vez de se perder na mente,
ele aprendeu a domá-la. Ele escrevia cartas a si mesmo, cartas que eram um grito de lucidez em meio ao caos. Em uma delas, ele escreveu: "O homem que antecipa o sofrimento sofre 2 vezes, uma vez na mente e outra na realidade. Porque a mente é um espelho distorcido. Ela amplia o medo. Ela transforma um simples tropeço em uma queda livre. Ela faz com que um simples atraso no trânsito se transforme na ruína da sua carreira. Ela pega um sussurro e o transforma em um grito. E enquanto você está preso nesse labirinto de pensamentos, o agora está passando. A vida está passando. Você está perdendo o único instante que realmente possui. Pense nisso. Quantas vezes você já perdeu noites de sono por algo que nunca aconteceu? Quantas vezes você já ficou em silêncio, enquanto a mente gritava sobre coisas que nem sequer eram reais? Quantas vezes você já viveu um futuro que não existia e deixou de viver um presente que estava bem diante dos seus olhos? A mente é uma máquina do tempo. Ela nos arrasta para um passado que não podemos mudar. Ela nos lança para um futuro que ainda não chegou. E nesse movimento, ela rouba o agora. Mas há um refúgio, um porto seguro, um chão firme, o momento presente. Marcos Aurelius, no leito de morte, escreveu suas últimas palavras como um suspiro de lucidez. Não importa o que aconteça, não importa o que o destino traga. Eu estou aqui, eu estou agora, e o agora é o suficiente. Porque o agora não exige nada de nós. Ele não nos cobra explicações. Não nos pede que resolvamos todos os problemas da vida. Ele apenas pede que respiremos, que estejamos aqui, que sintamos a vida pulsando sob a pele, o ar entrando e saindo, o coração batendo compassado. E é nesse instante que a paz reside. Não no futuro que nunca chega, não no passado que já foi, mas aqui, agora, neste segundo. Então feche os olhos novamente, respire fundo, sinta o peso do corpo contra a cadeira, o pulsar do coração, e diga a si mesmo: eu estou aqui, eu estou agora, e o agora é o suficiente. Lição 2. A dicotomia do controle. O limite entre o que podemos e o que não podemos segurar. Feche os olhos, respire fundo. Agora, imagine-se sozinho em um barco no meio do oceano. A tempestade ruge ao redor, o vento sopra impiedoso, as ondas se erguem como gigantes que querem devorar tudo. E você está ali, agarrado ao leme, tentando segurar a fúria da tempestade com as próprias mãos. A mente grita: controle, controle! Mas o controle é uma ilusão. O mar não obedece ao seu desespero. O vento não escuta seus gritos. As ondas não se curvam à sua vontade. E nesse instante, enquanto você tenta segurar o impossível, a verdade se revela. Você está se afogando não por causa da tempestade, mas por tentar controlá-la. Epicteto passou a vida inteira tentando controlar o que não podia. Ele nasceu escravo, foi torturado, humilhado, desprezado. Ele não podia controlar seu mestre, não podia controlar o destino, não podia controlar as correntes que feriam seus pulsos. Mas um dia, ele percebeu que havia uma coisa, uma única coisa, que ele realmente podia controlar. E essa coisa era ele mesmo. Ele descobriu que a mente é o verdadeiro leme. Ele não podia controlar o que acontecia ao seu redor, mas podia controlar a forma como reagia. Não podia controlar o que diziam, mas podia escolher suas palavras. Não podia controlar as correntes, mas podia escolher como enfrentá-las. E naquele momento, ele entendeu que a paz não vem do controle absoluto. A paz vem da aceitação. Imagine que você está no mesmo barco, na mesma tempestade. Mas, desta vez, você solta o leme. Você para de tentar segurar as ondas. Em vez de lutar contra o vento, você o sente no rosto. Em vez de amaldiçoar a chuva, você a deixa cair. E, de repente, o caos continua lá fora.
mas aqui dentro, tudo está em silêncio. Sêneca dizia que a maior fonte de sofrimento humano não está no que nos acontece, mas na tentativa inútil de controlar o que não podemos. Ele viu amigos serem executados, viu sua fortuna ser arrancada, viu sua própria vida ser ameaçada. Mas ele aprendeu a olhar para o mundo como se fosse um palco, um teatro de marionetes, onde o único fio que ele realmente segurava era o da própria mente. Porque o que está fora de nós é como o vento. Ele sopra, ele grita, ele tenta derrubar tudo. Mas você não controla o vento. Você controla o leme. E se o leme é sua mente, então o vento nunca poderá arrastá-lo. Pense no seu dia a dia. Quantas vezes você já tentou segurar a chuva com as mãos? Quantas vezes você já perdeu noites de sono tentando controlar o que os outros pensam? Quantas vezes você já perdeu a calma tentando prever um futuro que nunca aconteceu? Quantas vezes você já se afogou tentando segurar o que nunca esteve sob seu controle? Epicteto olhava para as correntes em seus pulsos e dizia a si mesmo: não posso controlar o que meu mestre faz, mas posso controlar o que eu penso. Posso controlar o que eu sinto. Posso controlar o que eu digo. E naquele instante, ele era livre. Livre porque ninguém, nem mesmo seu carrasco, podia entrar em sua mente. Livre porque a paz estava onde sempre esteve, aqui dentro. Imagine-se novamente no barco. A tempestade está lá fora, o vento está uivando. Mas desta vez, você não tenta segurar as ondas. Você não tenta domar o vento. Você fecha os olhos, respira fundo, sente o peso do corpo contra o barco e diz a si mesmo: eu não controlo o mar, mas eu controlo o que eu penso sobre ele. Eu não controlo a tempestade, mas eu posso escolher como atravessá-la. E nesse instante, o caos lá fora continua. Mas aqui dentro, tudo está em paz. Lição 3. A meditação negativa. Preparando-se para o pior sem pessimismo. Feche os olhos novamente. Respire fundo. Sinta o peso do corpo contra a cadeira. Agora, imagine algo que você teme profundamente. Aquela perda que você nunca quis encarar. Aquela falha que você tenta evitar a qualquer custo. Aquela notícia que você reza para nunca ouvir. Sinta a respiração ficar mais curta. O coração acelerar. A mente se contrair como um punho fechado. Agora, abra os olhos. Está tudo bem. Você ainda está aqui. Mas por alguns segundos, você experimentou um vislumbre daquilo que os estoicos chamavam de premeditatio malorum, a meditação negativa. Para Sêneca, a preparação para o pior não era pessimismo. Era um exercício de lucidez. Ele escrevia cartas a si mesmo, detalhando os piores cenários que poderiam acontecer. Perder um ente querido, falir, adoecer gravemente. Mas ele não fazia isso para sofrer por antecedência. Ele fazia isso para se fortalecer, para treinar a mente a encarar a dor antes que ela chegasse, porque quando a dor chega sem aviso, ela nos destrói. Mas quando a dor chega a um coração já preparado, ela passa por ele sem encontrar resistência. Imagine-se caminhando por uma estrada deserta. À frente, uma tempestade se forma. Você pode fingir que ela não está lá. Pode ignorar o céu escurecendo, o vento frio cortando o rosto. Mas, quando a tempestade chega, ela o atinge de surpresa. E você está despreparado. Ou você pode parar, respirar fundo, olhar a tempestade de frente, senti-la se aproximar, preparar o corpo, ajustar o passo, e quando a tempestade finalmente chega, você já está pronto. Sêneca dizia que aquele que se prepara para o pior nunca será surpreendido. Ele sabia que o sofrimento não está no que acontece, mas no que não estamos prontos para enfrentar. Ele sabia que o futuro é uma névoa, que o inesperado sempre pode surgir. Mas, ao treinar a mente para sentir a dor antes que ela aconteça, ele descobriu que a dor real perde sua força.
E é isso que a meditação negativa faz. Ela não atrai o mal. Ela não invoca o sofrimento. Ela apenas nos ensina a encarar aquilo que preferimos evitar. Ela nos coloca diante do abismo, mas não para nos empurrar. Ela nos coloca ali para que possamos olhar para o vazio e dizer: eu vejo você. Eu sei que você está aí. E quando você vier, eu estarei pronto. Epicteto, o escravo filósofo, costumava acordar todas as manhãs e imaginar o pior. Ele fechava os olhos e via seu mestre o espancando. Via seu corpo sendo quebrado. Via sua liberdade sendo arrancada. Mas, quando abria os olhos, nada havia mudado. Ele ainda estava acorrentado. Ainda era um escravo. Mas, por dentro, ele estava preparado. Ele havia treinado a mente para sentir a dor antes que ela chegasse. Ele havia transformado o inevitável em um campo de treinamento mental. Agora, feche os olhos, respire fundo. Pense naquela perda que você tanto teme. Pense naquele erro que você evita a qualquer custo. Pense naquele dia em que tudo desmorona. Sinta a dor como se já estivesse acontecendo. Deixe que ela passe pelo seu corpo, sem resistência. E quando ela passar, abra os olhos. Respire fundo. Está tudo bem. Você ainda está aqui. Mas agora, a dor já não parece tão grande. O medo já não parece tão assustador. Porque você já esteve ali. Porque na sua mente, você já atravessou a tempestade. Sêneca dizia que o homem que antecipa a dor a diminui. Porque quando a dor chega, ela não encontra um coração desavisado. Ela encontra um coração que já a enfrentou. E nesse instante, ela perde o impacto. Ela perde o peso. Ela se torna apenas o que realmente é. Uma onda que vem, quebra e passa. E é isso que os estoicos faziam. Eles não fingiam que a dor não existia. Eles não se refugiavam em ilusões. Eles encaravam o pior antes que ele chegasse. Porque no fim, a dor inesperada destrói. Mas a dor prevista apenas ensina. Lição 4. A arte da aceitação. A força que reside na rendição. Feche os olhos mais uma vez. Respire fundo. Sinta o peso do corpo contra a cadeira. Agora, imagine que você está tentando segurar a areia nas mãos. Você aperta com toda a força. Mas quanto mais você aperta, mais a areia escapa pelos dedos. E no fim, tudo o que resta são as mãos vazias. A vida é assim. Passamos anos tentando segurar o que não pode ser segurado. Tentamos controlar as situações, as pessoas, os sentimentos. Tentamos evitar o inevitável. Mas, quanto mais apertamos o punho, mais a vida escapa. Epicteto entendia isso profundamente. Ele era um escravo. Não tinha controle sobre o próprio corpo, sobre o próprio destino. Mas ele descobriu que havia algo que nem mesmo o mestre poderia tirar dele: o controle sobre sua mente. Ele dizia: não são os eventos que nos perturbam, mas sim a forma como os interpretamos. Imagine a cena. Epicteto acorrentado, um homem cruel quebrando sua perna. A dor explode, mas ele não grita, ele não luta, ele apenas diz calmamente: eu avisei que você ia quebrá-la. Essa não foi uma aceitação passiva. Foi uma aceitação ativa. Ele não podia controlar o que estava acontecendo, mas podia escolher como reagir. Ele soltou a areia. Ele parou de apertar o punho. Quantas vezes você já tentou segurar a areia? Quantas vezes você já gastou energia tentando impedir que algo acontecesse? Tentando convencer alguém a ficar? Tentando mudar o que não pode ser mudado? Sêneca dizia que resistir ao inevitável é como lutar contra o rio, enquanto a correnteza nos arrasta. Quanto mais você luta, mais cansa. Quanto mais tenta resistir, mais se afoga. Mas, se você parar de lutar, se você soltar o corpo e deixar a correnteza te levar, a água deixa de ser um inimigo. Ela se torna um caminho.
Mas aceitar não é desistir. Não é cruzar os braços e esperar o pior acontecer. Aceitar é entender que existem coisas que não podemos mudar e aprender a mudar a forma como reagimos a elas. É olhar para a correnteza e dizer: eu não controlo o rio, mas eu controlo a forma como eu nado. Agora, feche os olhos mais uma vez. Pense em algo que você está tentando controlar. Pode ser um relacionamento, pode ser uma situação, pode ser uma dor. Sinta o quanto isso está pesando. Sinta o esforço de tentar segurar a areia. Agora solte o punho, deixe a areia cair, respire fundo. Você não perdeu nada. Você apenas deixou de lutar contra o inevitável. E nesse momento, a paz surge, a aceitação surge. Se há algo na sua vida que você está tentando controlar, algo que você sente que precisa soltar, escreva nos comentários. Pode ser uma situação, um pensamento, um medo, porque às vezes o simples ato de nomear o que nos pesa já é um passo para soltar. Sêneca dizia que a aceitação é a força dos sábios. E ele estava certo. Porque aceitar não é se render ao destino, é se render à realidade. E é nesse instante que o peso se dissolve. Lição 5. A tranquilidade da alma, o silêncio interior, em meio ao caos. Feche os olhos mais uma vez. Sinta o peso do corpo contra a cadeira, o som da respiração entrando e saindo. Agora, imagine-se em um navio perdido no meio do oceano. As ondas batem com força. O vento uiva. A água invade o convés, espalhando caos por todos os lados. Mas, lá dentro, no centro do navio, há uma sala. Uma sala pequena, silenciosa, intocável. Sêneca dizia que a paz não é a ausência do caos. A paz é a presença de um espaço inviolável dentro de nós. Um espaço onde a tempestade não pode entrar. Um espaço onde as vozes lá fora não podem gritar. Um espaço onde o tempo não pode tocar. Imagine essa sala. Uma porta fechada. Um silêncio denso. Lá fora, a tempestade continua. O vento continua a bater. Mas aqui dentro, tudo está imóvel. Tudo está em paz. Essa sala é a mente. Esse espaço é o lugar onde nenhuma tempestade pode entrar, a não ser que você abra a porta. Marcos Aurelius governava um império à beira do colapso. Ele estava cercado por traições, guerras, epidemias. Mas em meio ao caos, ele escrevia todas as manhãs: concentre-se no que está ao seu controle. Liberte-se do resto. Ele sabia que o mundo lá fora não estava sob seu controle, que os generais poderiam trair, que os inimigos poderiam invadir, que a peste poderia dizimar. Mas ele também sabia que havia um espaço dentro dele onde ninguém podia entrar. Um espaço onde o vento não soprava, onde as vozes não gritavam, onde ele podia fechar os olhos e estar em paz. Sêneca chamava isso de ataraxia, a tranquilidade imperturbável. A serenidade que não depende do que está acontecendo lá fora. A paz que não pode ser roubada, porque não pertence ao mundo. Ela pertence a você. Imagine Epicteto, acorrentado, sendo torturado, ouvindo os gritos dos outros escravos, o som do açoite cortando o ar. Mas na mente dele, o silêncio permanecia. A dor estava ali, mas a mente estava fechada. Ele repetia para si mesmo: eles podem prender meu corpo, mas não podem prender minha mente. Essa sala interior era seu refúgio. Ele construía suas paredes todas as manhãs, enquanto o mundo se despedaçava ao redor. Ele sabia que ninguém podia entrar ali. Nem os gritos, nem a dor, nem a morte. E você? Onde está o seu refúgio? Onde está a sua sala fechada? Ou será que você deixou a porta aberta? Será que você permitiu que a tempestade entrasse e tomasse conta de tudo? Imagine-se novamente no navio. A tempestade está lá fora. As ondas são altas. O vento corta o rosto. Mas desta vez, você não corre.
Não tenta impedir a água de entrar. Você simplesmente caminha até a sala. Fecha a porta. Senta-se no chão. E ouve. Ouve a tempestade rugindo lá fora. Mas aqui dentro, o silêncio é absoluto. A paz é profunda. Porque quando você fecha a porta, o caos perde a força. Quando você fecha a porta, o mundo lá fora deixa de existir. Marcos Aurelius escrevia para si mesmo como quem constrói paredes sólidas ao redor da mente. Ele dizia: o que está fora de você não pode te atingir. O que está fora de você não pode te derrubar, a menos que você permita. Ele sabia que a paz é um estado, e que para alcançá-la é preciso fechar a porta, parar de ouvir o barulho do mundo, parar de tentar segurar a chuva com as mãos, parar de tentar impedir o vento de soprar. Agora feche os olhos mais uma vez. Imagine a sala. Sinta o silêncio, o som da respiração, o pulsar do coração. E diga a si mesmo: eu não controlo a tempestade, mas eu posso fechar a porta. Porque a paz não está lá fora. Ela está aqui dentro. E enquanto a porta permanecer fechada, o silêncio permanecerá intacto. Lição 6. O detachment. Soltar para não se afogar. Feche os olhos mais uma vez. Respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo dos pulmões. Agora, imagine-se em um rio. A correnteza é forte. As águas são escuras. Os braços estão cansados de tentar se agarrar a qualquer coisa que passe. Troncos, pedras, raízes. Mas quanto mais você tenta segurar, mais a correnteza puxa. Quanto mais você luta, mais a água te arrasta para o fundo. Agora solte. Solte tudo. Os troncos, as pedras, as raízes. Sinta o corpo flutuar. Sinta a correnteza passar por você. O rio continua a correr. Mas, agora, você não está lutando. Você está apenas sendo levado. Os estoicos chamavam isso de detachment, o desapego. A capacidade de soltar o que não pode ser segurado. A habilidade de não se afogar tentando impedir o inevitável. Porque o sofrimento não está no rio. O sofrimento está no aperto. Imagine Epicteto. Ele tinha tudo a perder e nada a ganhar. Um escravo sem nome, sem posse, sem liberdade. Mas em vez de lutar contra o que ele não podia mudar, ele soltou. Soltou o desejo de ser livre. Soltou a ilusão de controle. E naquele instante, ele se tornou mais livre do que muitos homens livres. Ele dizia: você não perde o que nunca possuiu. Você não se afoga no que nunca foi seu. Quantas vezes você já tentou segurar o que não podia segurar? Quantas vezes se agarrou a um relacionamento que já estava quebrado? Quantas vezes se prendeu a um trabalho que já não te fazia bem? Quantas noites você passou acordado, tentando segurar o tempo, tentando impedir que as coisas mudassem? Mas o rio segue. Ele não para. Ele não espera. E quanto mais você aperta, mais ele arrasta. Quanto mais você resiste, mais ele afunda. Marcos Aurelius sabia o que era perder. Ele perdeu filhos, perdeu amigos, perdeu a própria saúde. Mas ele escreveu para si mesmo, como quem joga uma âncora em um mar revolto. O que acontece não me pertence. O que eu sinto em relação ao que acontece, sim. Ele sabia que a dor vem quando tentamos segurar o que já foi. Quando tentamos impedir que o rio siga seu curso. Quando tentamos controlar o que nunca esteve em nossas mãos. Imagine-se novamente no rio. A correnteza é forte, mas desta vez você não luta. Não tenta segurar. Não tenta impedir. Apenas flutua. As águas passam por você. Os troncos passam por você. A dor passa por você. Mas você permanece. Porque o desapego não é indiferença. Não é frieza. Não é abandono. É saber que o rio seguirá, quer você lute ou não. É saber que a vida vai continuar, quer você segure ou não. É saber que o tempo vai passar, quer você queira ou não. Epicteto olhava para seus pulsos acorrentados e dizia a si mesmo:
O que é meu? O que realmente posso segurar? Nada. Nem mesmo este corpo, nem mesmo este momento. Mas eu posso soltar. E ao soltar, eu me liberto. Ele via os outros escravos lutando, vendo esperança onde não havia, apegando-se a promessas que nunca seriam cumpridas. Mas Epicteto flutuava. Ele soltava a necessidade de controlar. Ele soltava a necessidade de ser algo que não era. E naquele instante, a correnteza o levava, mas ele não afundava. Agora, imagine-se de volta ao rio. O corpo está leve, a correnteza passa. Você não está tentando segurar. Você não está tentando impedir. Apenas sente a água correndo. Sente o tempo passando. Sente a dor atravessando, sem se prender a nada. Sêneca dizia que a dor só dói quando nos apegamos a ela. Ele sabia que o sofrimento não está no que acontece, mas no que você se recusa a soltar. Ele sabia que o apego é uma corrente invisível que prende o espírito. Mas quando você solta, quando você para de lutar, o rio deixa de ser inimigo. Ele se torna caminho. Agora, feche os olhos mais uma vez. Sinta o corpo flutuando no rio. A correnteza continua. As águas passam. O tempo passa. Mas você está leve, porque você soltou, porque você não está mais tentando segurar o que não pode ser segurado. E nesse instante, a paz não está no rio. A paz está em você. Lição 7. O poder da percepção. A realidade é o que você vê. Feche os olhos mais uma vez. Respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo dos pulmões. Agora, imagine-se em um quarto escuro, totalmente escuro. Você não vê nada, apenas sente o chão frio sob os pés. Ouve um gotejar distante. O coração acelera. A mente começa a criar imagens. A escuridão se transforma em ameaça. O som da água se transforma em passos. O vazio se transforma em perigo. Agora, acenda a luz. O que você vê? Nada. Um quarto vazio, sem ameaças, sem monstros, sem perigo. Tudo estava apenas na sua mente. Epicteto dizia que não são os eventos que nos perturbam, mas a forma como os interpretamos. Ele sabia que a mente é uma lente, e que essa lente pode distorcer a realidade, pode ampliar o medo, pode transformar um sussurro em um grito, pode transformar uma simples sombra em um monstro aterrorizante. Imagine-se caminhando por uma estrada deserta. De repente, você vê algo enrolado no chão. Um vulto escuro. A mente grita. É uma cobra. O coração dispara. As mãos suam. A respiração se acelera. Mas quando você se aproxima, percebe que não é uma cobra. É apenas uma corda jogada no chão. Quantas vezes a sua mente já transformou cordas em cobras? Quantas vezes ela já pegou algo pequeno e o ampliou até se tornar insuportável? Quantas vezes você já se deixou afundar em medos que não eram reais? Sêneca dizia que a maioria dos nossos sofrimentos são fabricados pela mente. Ele dizia que o homem que teme o futuro sofre antes de qualquer coisa acontecer. Porque na mente, o futuro já está aqui. A dor já chegou. O desastre já aconteceu. Mas na realidade, o quarto continua vazio. Imagine agora Marcos Aurelius. Ele caminha pelos corredores do palácio. Ele ouve vozes sussurrando. Sente olhares que não são amigáveis. Ele sabe que há traição no ar. Ele sabe que muitos desejam sua queda. Mas ele não reage. Ele caminha como se nada estivesse acontecendo. Porque, para ele, o perigo não está nos outros. O perigo está na mente. Ele escrevia para si mesmo, todos os dias. O que você vê é apenas uma impressão. E toda impressão pode ser questionada. Ele sabia que o cérebro pode mentir? Pode criar cobras onde só existem cordas? Pode criar monstros onde só existem sombras? Pode criar ameaças onde só existe o vazio?
Agora feche os olhos mais uma vez. Pense em algo que está te perturbando. Pode ser um medo, pode ser uma preocupação, pode ser um pensamento que não sai da cabeça. Sinta como ele cresce. Sinta como ele se torna maior do que realmente é. Agora, abra os olhos. Respire fundo. Olhe para ele novamente. O que você vê agora? Uma corda, não uma cobra. Uma sombra, não um monstro. Uma situação, não um fim. Epicteto dizia que a realidade é uma tela em branco. A mente é o pincel. E as cores são nossas percepções. Ele sabia que o que vemos não é o que realmente está lá. É apenas o que a mente escolhe pintar. E se a mente escolhe pintar o medo, tudo à nossa volta se transforma em ameaça. Imagine agora Sêneca. Ele está sentado em seu escritório. Roma está em chamas. A cidade grita. Mas ele está imóvel. Ele ouve o caos lá fora, mas não reage. Ele escreve calmamente. O que está acontecendo lá fora é apenas o que é. Mas o que está acontecendo aqui dentro? Isso sim é o que me pertence. Porque ele sabia que a realidade não pode ser mudada. Mas a forma como você a vê, sim. Ele sabia que o que realmente afoga o homem não é o peso da água, mas a forma como ele reage ao peso. Agora feche os olhos uma última vez. Sinta o corpo contra a cadeira. Sinta o ar entrando e saindo dos pulmões. Imagine uma corda no chão. Imagine o quarto vazio. Sinta o silêncio ao seu redor. E diga a si mesmo: a realidade é o que eu escolho ver. O perigo só existe se eu o criar. Porque no fim, a paz não está na ausência de problemas. A paz está em aprender a ver a realidade como ela realmente é, sem as distorções da mente. Lição 8. A arte do não reagir. Quando o silêncio é a resposta mais poderosa. Feche os olhos mais uma vez. Respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo dos pulmões. Agora, imagine-se em uma sala cheia de pessoas. Vozes ecoam. Opiniões se cruzam como lâminas afiadas. Alguém aponta o dedo. As palavras saem como dardos envenenados. As acusações vêm como um soco no estômago. E você sente o sangue subir. As mãos tremem. A mente quer reagir, quer gritar, quer se defender. Agora respire fundo. Porque o que você vai fazer em seguida pode determinar a paz ou o caos dentro de você. Epicteto dizia que quem se irrita ao ser insultado se faz cúmplice do insulto. Ele sabia que o poder de um ataque não está nas palavras, mas na forma como reagimos a elas. Ele sabia que o verdadeiro poder não está em gritar mais alto. O verdadeiro poder está em permanecer em silêncio, em não se deixar arrastar pelo veneno alheio. Imagine Epicteto acorrentado. Seu mestre o humilha diante de outros escravos. O rosto de Epicteto permanece impassível. Ele não reage. Ele não cede. Ele apenas olha o mestre nos olhos e diz calmamente: você pode quebrar meu corpo, mas não pode tocar a minha mente. Quantas vezes você já se permitiu ser arrastado por palavras que não eram suas? Quantas vezes você já perdeu a paz, tentando provar que estava certo? Quantas noites de sono você já sacrificou para tentar vencer uma discussão que só existia na sua mente? Marcos Aurelius, cercado por inimigos, cercado por traições, escrevia todas as noites: não se deixe arrastar pelas emoções dos outros. Se alguém age com raiva, que a raiva pertença a ele, não a você. Ele sabia que as palavras dos outros são como flechas, mas flechas só ferem se você estiver no caminho delas. Se você sair do caminho, elas caem no vazio. Agora pense em uma situação que tirou a sua paz. Alguém te acusou injustamente. Alguém te insultou. Alguém tentou te provocar. Sinta o peso dessa memória. Sinta o impacto que ela teve. Agora pergunte a si mesmo: eu reagi ou eu agi?
Eu deixei que as palavras dos outros controlassem o meu estado interior? Sêneca dizia que o verdadeiro sábio é aquele que não permite que o caos lá fora se transforme em tempestade aqui dentro. Ele dizia que a mente é como um castelo e que, quando você abre as portas para os ataques, é você quem entrega as chaves ao inimigo. E você? Tem permitido que os outros invadam seu castelo? Tem dado a eles o poder de definir o seu estado interior? Tem reagido ao invés de agir? Feche os olhos novamente. Imagine-se naquela sala cheia de vozes. As acusações continuam, os dedos ainda apontam. Mas, desta vez, você permanece em silêncio. Você não reage, não devolve o ataque, não se justifica. E naquele instante, algo acontece. As vozes perdem a força. As palavras ecoam no vazio. Porque a paz que você sente é maior do que qualquer ofensa. Epicteto dizia que o silêncio é a espada do sábio. Ele sabia que, quando você não reage, você desarma o agressor. Ele sabia que, quando você não responde, você quebra o ciclo. E naquele instante, o poder muda de mãos. Agora, abra os olhos, respire fundo, sinta o peso do corpo contra a cadeira e pense na última vez em que você escolheu o silêncio ao invés da reação. Como foi? O que você sentiu? E se tivesse feito diferente? Compartilhe nos comentários se já viveu algo assim. Porque às vezes a verdadeira força está no que não dizemos. Lição 9. A impermanência. O que passa não pode te derrubar. Feche os olhos, respire fundo, sinta o ar entrando e saindo dos pulmões. Agora, imagine-se em um campo aberto, um vasto campo. O céu é cinza, o vento sopra forte, as árvores balançam como se fossem dobradas pelo peso do próprio tempo. Você está no centro desse campo, olhando para o horizonte. Tudo à sua volta parece imenso, sólido, indestrutível. Mas então, você percebe algo. O vento muda, as folhas caem, o céu se abre, nada permanece. Para os estoicos, a impermanência não era uma ameaça, era um fato tão inevitável quanto o nascer do sol. Sêneca dizia que a única coisa realmente constante na vida é a mudança. Ele sabia que tudo que nasce, morre. Tudo que começa, termina. Tudo que chega, um dia vai embora. E para ele, não havia tristeza nisso. Havia apenas clareza. Imagine Sêneca caminhando pelos jardins de sua casa. Ele observa as flores caindo ao chão. Observa os cervos envelhecendo. Observa o próprio reflexo no espelho, vendo os traços de um jovem que já não existe mais. Ele fecha os olhos e diz a si mesmo: o que é meu? O que realmente me pertence? Nada. Nem mesmo o tempo. Quantas vezes você já tentou segurar o que estava escapando? Quantas vezes você já se apegou a alguém que estava partindo? Quantas vezes tentou manter um momento que já estava indo embora? Quantas vezes lutou contra o tempo, como se ele pudesse ser controlado? A verdade é que o tempo não espera. O tempo não negocia. Ele simplesmente passa. Ele leva as coisas. Ele leva as pessoas. Ele leva a si mesmo. E a dor que sentimos não vem do que o tempo leva. A dor vem do que nos recusamos a soltar. Epicteto dizia que a dor é a resistência à mudança. Ele sabia que o homem sofre não pelo que vai embora, mas pelo que ele se recusa a deixar partir. Ele dizia que o sofrimento é como uma corrente que apertamos com as próprias mãos. Quanto mais apertamos, mais dói. Quanto mais resistimos, mais o tempo nos arrasta. Imagine-se agora de volta ao campo aberto. O céu está mudando. As folhas estão caindo. Você sente o vento no rosto. Ele é frio. Ele é intenso. Mas ele não está te levando a lugar algum. Ele está apenas passando. Assim como tudo passa. Marcos Aurelius, sentado em seu escritório, cercado por pergaminhos, escrevia todas as noites: este momento passará. Esta dor passará.
Esta vitória passará. Nada do que é mortal pode permanecer. Ele repetia essas palavras como um mantra. Não para se consolar, mas para se lembrar. Para lembrar que o tempo é um rio e que nós somos apenas folhas flutuando em sua superfície. Mas o que isso significa? Significa que nada que o tempo leva realmente nos pertence. Significa que a dor que sentimos por algo que foi embora é apenas um eco daquilo que já não está mais aqui. Imagine agora Sêneca, já velho, sentado diante da lareira. Ele observa as chamas dançando. Cada labareda sobe, se expande, brilha por um instante e depois desaparece. Ele observa as chamas indo embora. Ele respira fundo. E ele sorri. Porque ele sabe que a vida é exatamente assim. Uma chama que brilha por um instante e depois some. E nós? Passamos a vida tentando impedir que as chamas se apaguem. Tentamos segurar o que já não está mais lá. Tentamos manter vivo o que já morreu. Mas, no fim, tudo que conseguimos é nos queimar com o próprio fogo que tentamos segurar. Agora, feche os olhos mais uma vez. Sinta o vento passando por você. Sinta o tempo passando. Sinta os pensamentos passando. Deixe que tudo passe, sem tentar segurar. Sem tentar impedir. Apenas observe. Porque o que passa não pode te derrubar. O que passa não pode te prender. O que passa só pode te ensinar. Lição 10. A morte como conselheira. O lembrete silencioso que liberta. Feche os olhos uma última vez. Respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo dos pulmões. Agora, imagine-se caminhando por um campo vazio. Um campo vasto, silencioso. O vento sopra leve, carregando o som das folhas secas que dançam pelo chão. À frente, você vê uma lápide. Apenas uma. Uma pedra simples, marcada pelo tempo. Você se aproxima, e o nome gravado nela é o seu. Respire fundo. Sinta o peso dessas palavras. Sinta o impacto desse instante. Porque um dia, a sua história também vai acabar. Um dia, essa vida que você conhece será apenas um eco distante, uma lembrança esquecida, um nome numa pedra. Marcos Aurelius escrevia para si mesmo todas as noites. Você pode partir a qualquer momento. Deixe que isso determine o que você pensa, o que você diz, o que você faz. Ele sabia que a morte não era um inimigo. A morte era um lembrete. Um lembrete de que o tempo é limitado, de que cada segundo que passa é um segundo que nunca mais voltará. Imagine Marcos Aurelius no leito de morte. Ele está cercado por generais, por conselheiros, por sua própria família. Ele sente o corpo enfraquecer, sente o peso dos anos. E enquanto todos ao seu redor tentam afastar a ideia da morte, ele a encara de frente. Ele fecha os olhos e sorri, porque ele passou a vida inteira se preparando para esse momento. Ele passou a vida inteira lembrando a si mesmo que a morte não era o fim. Era apenas uma passagem. Quantas vezes você já evitou pensar na morte? Quantas vezes fingiu que ela não existia? Quantas vezes deixou de fazer algo porque achou que ainda teria tempo? Sêneca dizia que o maior erro dos homens é agir como se fossem imortais. Ele via os homens correrem atrás de dinheiro, de poder, de status, como se a vida nunca fosse acabar. Ele via homens guardando palavras, guardando gestos, guardando sonhos, como se o amanhã fosse garantido. Mas a morte não avisa. A morte não espera. Ela vem como o vento. E quando ela chega, o que você fez com o seu tempo? O que você deixou para trás? O que você realmente viveu? Imagine Sêneca escrevendo suas últimas palavras. Ele sabe que o imperador Nero ordenou sua execução. Ele sabe que o tempo acabou. Ele fecha os olhos e respira fundo. Ele relembra cada carta que escreveu, cada conselho que deu, cada momento que viveu. E naquele instante, ele percebe.
Eu não tenho controle sobre o que acontece, mas eu tenho controle sobre como vou partir. Ele não grita, ele não resiste, ele apenas aceita, porque ele viveu como se a morte estivesse ao seu lado todos os dias. Ele viveu sem deixar nada guardado, sem deixar palavras não ditas, sem deixar arrependimentos. Agora, abra os olhos. Sinta o peso do corpo contra a cadeira. Sinta a vida pulsando sob a pele. Sinta o coração batendo. E pergunte a si mesmo: se a minha vida terminasse agora, o que eu deixei por fazer? O que eu deixei por dizer? O que eu deixei por viver? Epicteto dizia que a morte não é o fim. A morte é apenas um espelho. Ela reflete tudo o que você viveu, ou tudo o que você deixou de viver. Ele sabia que a morte não é o problema. O problema é a vida que foi desperdiçada. Agora, feche os olhos mais uma vez. Imagine aquela lápide à sua frente. Sinta o vento soprando. Sinta o silêncio em volta. Sinta a presença do tempo. E diga a si mesmo: um dia, isso será tudo o que restará. Um nome, uma data, um ponto final. E até lá, eu não vou deixar nada guardado. Porque, no fim, a morte não é o inimigo. O inimigo é viver como se ela não existisse. O inimigo é agir como se o amanhã fosse garantido. O inimigo é esquecer que a única coisa que realmente temos é este instante. Este único instante, que está passando agora. Respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo dos pulmões. Sinta o peso do corpo contra a cadeira. Ao redor, o silêncio. O que restou depois de tudo o que foi dito? O que realmente importa agora? Sêneca dizia que a paz não está na ausência de problemas, mas na ausência de resistência. Epicteto, acorrentado, foi mais livre do que muitos homens livres. E Marcos Aurelius, cercado pela morte, lembrava a si mesmo todos os dias: você pode partir a qualquer momento. Não deixe nada guardado. Agora, olhe para a sua vida. O que você está tentando segurar? O que ainda pesa nas mãos? O que ainda prende a sua mente? Porque, no fim, a paz não está no que você controla. A paz está no que você aceita. Se essa mensagem ressoou em você, inscreva-se no canal. Aqui, cada vídeo é um convite para enxergar o essencial. Curta, comente, compartilhe. E lembre-se, a calma que você procura já está em você. Basta parar de resistir.